dogmáticos relacionados à doutrina da eleição. Hoje nós vamos ver aqueles textos que um arminiano chega para você e diz assim: ok, você falou sobre predestinação, eleição, me explica esse texto aqui então. Aí você vai ler o texto e dá aquela franzida assim, não sabe direito o que explicar. E aí eu vou pedir a você o seguinte, um favor hoje. O que eu vou falar aqui, você vai perceber que é um assunto difícil, não é simples. Não é simples. E aí eu vou pedir para que você vá anotando aí, caso apareça dúvida, você anota, que aí no final eu vou abrir oportunidade para você perguntar, para você não quebrar minha linha de raciocínio aqui. Então, hoje a gente vai tratar desses temas, desses textos bíblicos que são usados pelos arminianos para mostrar que Cristo morreu por todos os homens, invalidando assim a chamada doutrina da eleição. Primeiro texto: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. E aí falando de Deus, que Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí ele abre lá o texto para você, está lá: Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E aí? Se Deus deseja que todos os homens sejam salvos, por que Ele predestinou? Por que Ele escolheu e não salvou o mundo inteiro? O outro texto: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não quer que ninguém pereça, mas se um monte de gente perece, tem que ter uma resposta. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? E a gente poderia mostrar outros ali, mas esses dois, eles deixam evidente aquilo que eu quero tratar com vocês hoje aqui. Como que a gente faz para responder a esses textos, relacionando-os à questão ou ao ensino da doutrina da eleição? O que nos ajuda, aquilo que nos auxilia na interpretação desses textos é a análise das duas vontades divinas. Se nós não estudarmos e se nós não soubermos o que são essas duas vontades, a gente fica engasgado aqui. Não só engasgado aí, porque você vai ficar engasgado também quando estudar a doutrina da eleição. As duas vontades de Deus são as chamadas vontades. Passa aí, Mônica, por favor. As duas vontades de Deus são as chamadas vontades de decreto e a vontade revelada. A teologia reformada, ela tem uma sistematização. Já ouviu falar de teologia sistemática? Quando a gente pega lá as verdades e vai sistematizando, colocando de uma forma lógica, coerente, para que as pessoas possam entender aquelas verdades. E a teologia reformada, ela tem uma sistematização muito interessante acerca da vontade de Deus, que a gente vai trabalhar hoje. E aí, então, entende-se, à luz das Escrituras, que existem dois aspectos da vontade de Deus: a vontade decretiva e a vontade permissiva de Deus, que também são chamadas de vontade soberana e vontade moral, vontade secreta e vontade
revelada. Em algum momento da sua vida, você já se deparou com esse assunto. Seja na teoria, seja de forma prática. A gente vai ver alguns exemplos aqui. A vontade decretiva, ela nos mostra que não existe nada nesse mundo, nenhuma força capaz de resistir ao poder de Deus. Essa vontade deixa evidente, ela nos ensina que aquilo que Deus determinou vai acontecer. Então essa vontade não pode de jeito nenhum ser contrariada. Isaías 46, vou ler para você. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus está dizendo através de Isaías, vai acontecer, e não há ninguém nem nada que possa se opor à minha vontade. Um outro texto conta lá a história de Nabucodonosor, que depois de passar por aquela situação vexatória ali, quase virando um animal, ele vira e diz assim, o relato de Daniel, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Olha o que diz agora. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Mais um texto que mostra a vontade decretiva de Deus. Quando ele diz, eu quero, acontece. Não há ninguém, nem nada, nenhuma força no mundo que possa contrariar a vontade decretiva de Deus. Outro texto, Paulo vai dizer em Efésios 1, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Quando ele quer, acontece. Não há nada que impeça a vontade decretiva de Deus de acontecer. Só mais um texto. Talvez um dos mais famosos da Bíblia, Isaías 43. Deus diz, antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, esse aspecto da vontade de Deus, ele é absoluto. A Bíblia o tempo todo deixa evidente que ninguém, nada é capaz de contrariar, de se opor, de resistir à vontade decretiva de Deus. Então isso é algo que a gente sabe. Sempre aprendeu assim. Tem vários textos que mostram isso. Ninguém consegue se opor à vontade decretiva de Deus. Tudo bem aqui? Esse é um fato claríssimo. E é por causa dessa verdade que nós entoamos vários hinos aqui, dizendo que Deus é todo-poderoso, dizendo que Deus é aquele que ninguém é capaz de deter. Vontade decretiva. Paralelo a essa realidade ou essa verdade, a Bíblia revela um outro aspecto da vontade de Deus. Aquilo que os teólogos chamam de vontade de desejo, ou vontade preceptiva. Esse aspecto da vontade de Deus, ao contrário da vontade de decreto, pode ser contrariada. Existem algumas características, ou em alguns momentos, a vontade de Deus pode ser contrariada. A gente vai ver aqui.
E quando que começa a dar errado na nossa mente? Quando a gente confunde a vontade decretiva com a vontade preceptiva. Quando você encara uma situação achando que é preceptiva, mas ela é decretiva, quando ela é decretiva, você acha que é preceptiva. Então, existe um aspecto da vontade de Deus, a preceptiva, que ao contrário da vontade de decreto, esse aspecto da vontade de Deus pode ser contrariado. Por exemplo, Deus disse assim: não matarás. Isso é um mandamento, não é? Não é uma ordem? Está lá nos 10 mandamentos: não matarás. Deus deseja, ou seja, da vontade dele, que as pessoas não matem umas às outras. Vai lá o israelense falar para o cara que está invadindo a faixa de gado: Deus disse que não é para você me matar. É da vontade de Deus que vocês não invadam. Ele vai respeitar? A vontade de Deus foi violada ali? Não matarás é uma ordem. Não matarás é um preceito divino. Mas pode ser contrariado? Aos montes, todo dia, o tempo todo. Quando as pessoas matam umas às outras, elas estão quebrando a vontade de Deus? Estão. Qual vontade? A preceptiva, porque a de decreto ninguém quebra. Entendeu isso? Aquela vontade decretiva, não há força no mundo capaz de resistir. Mas a vontade preceptiva, o tempo todo. A Bíblia está cheia de exemplos desse aspecto da vontade de Deus sendo desconsiderado, quebrado o tempo todo. Por exemplo, Paulo escreve lá para a igreja de Tessalônica e diz assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Será que essa vontade de Deus está sendo quebrada na sua vida? Na minha vida? Então tem um aspecto da vontade de Deus que está sendo quebrado. Não é verdade? A vontade de Deus para os crentes qual é? O crescimento espiritual, a santificação. Todos os crentes são santos? Longe disso. Todos os crentes buscam a santidade de vida? Longe disso. Então existe um aspecto da vontade de Deus que é quebrado, a vontade preceptiva. É desobedecido na maioria das vezes. Então nós temos a vontade de decreto, agindo eu, quem impedirá? E existe a vontade preceptiva, aquela que é quebrada na maioria das vezes. A Bíblia revela as duas vontades de Deus. E se você confundir uma com a outra, embaralha tudo na sua mente. E a sua prática vai ter problema. Então, o estudo dessas duas vontades divinas, ela nos ensina um importante princípio. Passa aí, Mônica, para mim, por favor. Essa semana lá na conferência, teve um pregador que ele estava com um palmezinho assim, e as coisas que ele escrevia no palme, tipo do John Piper, escrevia assim, aparecia lá. Tudo que ele fazia aqui assim, aparecia lá. Falei, um dia eu vou ter um negócio desse. Aí eu fiquei lembrando, na igreja eu fico lá, apertando, passa miserável o negócio, e o cara ali no palmezinho escrevendo e aparecendo. Eu falei, chego lá. O que é que essas duas verdades, ou o que essa verdade das duas vontades de Deus nos ensina? Um princípio bíblico extremamente importante. Deus decreta que algo aconteça, mas também deseja que algo diferente daquilo que Ele decretou venha a acontecer.
Você olha para uma frase dessa daí e não entende nada, e fala assim: o pastor chegou lá da conferência cansado, fez um negócio errado, colocou ali, porque não tem lógica, parece contraditório aquilo que está sendo dito ali. Mas eu vou mostrar para vocês vários textos bíblicos que deixam essa afirmação aí evidente. Aliás, esse é um dos princípios que deve estar guardado com a gente para a gente saber interpretar a Bíblia corretamente. Porque existem vários textos bíblicos nebulosos, difíceis de serem entendidos, que se a gente não entender isso aqui, a gente não sabe explicar o texto. Esse é um princípio. Nós devemos saber disso daí. E esse princípio aí vai nos conduzir necessária e automaticamente para um outro princípio que tem muita gente que desconsidera. Um outro princípio de interpretação da Bíblia, que é o princípio de que nós devemos ser orientados e guiados somente pelo texto bíblico, e não pela filosofia e não pela lógica. Vou dar um exemplo para vocês. Deus criou o mundo. A Bíblia diz que antes de Deus criar o mundo, Deus vivia no céu, um lugar de perfeição. Aí Deus foi e criou o mundo. Tudo do bom e do melhor. Tudo certinho, viu Deus que era bom. Junto com o ensino de que Deus é o Criador de todas as coisas, a Bíblia também ensina que Deus é onisciente, sabe de tudo. O tempo para Deus é diferente do tempo para a gente. Ele é o alfa e o ômega, ou seja, Ele sabe o fim desde o começo. Se Satanás apareceu na história e trouxe o mal, e você sabe que Deus decreta tudo, e você sabe que Deus controla tudo, o surgimento do mal, Deus deixou ou Deus decretou? Você não pode falar nunca que Deus decretou. Não, pastor, mas se Deus sabe de tudo. Não, filho, você não pode falar porque não está na Bíblia. A Bíblia diz isso? Não diz. Então você não pode falar. Mas olha só, não tem outra explicação. A lógica, exatamente, a lógica diz isso, mas a Bíblia diz isso. Esse é o nosso problema. Quando você lê a Escritura, você vê que existem vários pontos aos quais a Bíblia não respondeu. Qual é a nossa tendência? Querer responder esses pontos com a nossa lógica. E quando nós tentamos responder com a nossa lógica, a gente foge da Escritura. Quem criou o mal? Não sei. Mas se Deus sabe de tudo, se Deus controla tudo, Tá bom, filho, parou aí. Você não pode chegar a uma conclusão. Por que eu não posso chegar a uma conclusão? Porque a Bíblia não diz. Foi isso que Calvino disse lá, que eu cito aqui várias vezes. Onde Deus cerrou a sua santa boca, eu parei de perguntar. Eu não vou além. Porque todas as vezes que o homem vai além, naquele ponto, naquela doutrina que a Bíblia silenciou, sempre acontece heresia. Sempre. Então, esse é um princípio que deve guiar a nossa interpretação das Escrituras. Nós devemos ser guiados somente pelo texto e não pela filosofia. Porque nós vamos ser tentados a colocar a filosofia para responder algumas perguntas que a gente fica inquieto. Quem é o autor do mal? Não é Deus. É um exemplo aí. E aí, quando se tratar de questões obscuras das Escrituras, o nosso guia não é o nosso
raciocínio, o nosso guia é a própria Escritura. E aquelas pessoas que utilizam apenas o raciocínio e não a Escritura vão ter dificuldade. Existem vários textos bíblicos que mostram que Deus deseja algo que Ele desaprova. Aquilo ali, ó. Vou mostrar para vocês agora. Vários textos que Deus deseja algo que Ele desaprova. Mas como? Guie-se pela Escritura e não pela sua cabeça. Por exemplo, aquilo que Judas fez com Jesus. Judas o traiu, Judas o entregou aos romanos, Judas foi um agente importantíssimo da morte de Jesus. Sem Judas, talvez as coisas não tivessem acontecido do jeito que aconteceram. Aquilo que Judas fez foi algo terrivelmente mal, a ponto de Lucas dizer que o ato dele foi inspirado pelo diabo. Lucas vai dizer que Satanás entrou nele e ele fez o que fez. Aquilo que Judas fez foi algo diabólico. Aí você chega lá em Atos 2, o mesmo Lucas que escreveu Atos diz assim: Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. A traição foi pecado? Foi. Foi um instrumento de Satanás? Foi. Mas era parte do plano de Deus. Entregue por determinação e desígnio de Deus. Diabólico? Sim. Fazia parte do plano de Deus? Sim. O pai queria que o filho fosse entregue. Só que o filho ser entregue era pecado. Então Deus pecou? Filosofia sua. Conclusão errada sua, porque a Bíblia não diz isso. Mas não tem mais. A Bíblia não diz, acabou aqui. E como que a gente responde? A gente não responde. A gente faz como Calvino, a gente fica quieto. Ainda na morte de Jesus, você tem lá o desprezo de Herodes com Jesus. Você vê aquela cena ali de Herodes zombando, ridicularizando, diminuindo Jesus. Você tem a atitude covarde de Pilatos. A zombaria. Nós ficamos aqui quase um mês, vários meses pregando sobre a zombaria dos soldados romanos contra Jesus. O povo lá fora clamando pela morte de Jesus, dizendo: crucifica-o. Então você pega Herodes, Pilatos, Judas, o povo, os soldados, todos esses atos são relatados pela Bíblia, eles são descritos pelas Escrituras como algo pecaminoso. A Bíblia trata desses atos como algo pecaminoso. Olha o que diz Atos 4. Verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes. Quem se juntou? Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Olha o que diz agora, gente. Atos 4. Eu não anotei aqui o verso, mas a senhora consegue... 4, 22. 28. Se juntaram nesta cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungistes Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e os israelitas, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Herodes, Pilatos, os soldados e a multidão se levantaram em rebeldia contra o Cristo.
contra o Altíssimo, apenas para revelar que a rebeldia deles foi um serviço inconsciente e pecaminoso, realizado conforme os inescrutáveis desígnios de Deus. Gente, a terrível e injusta morte de Jesus, a Bíblia diz que foi obra de Deus Pai. Isaías diz, Isaías 53, 4, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O autor aos Hebreus vai dizer que aprove ao Pai aperfeiçoar por meio de sofrimentos o autor da salvação. Então, por um lado, porque era pecado, não era da vontade de Deus tudo aquilo que Judas, Herodes, Pilatos, os judeus, a multidão, os gentios, não era da vontade de Deus que aquelas coisas acontecessem, porque Deus não queria que eles desobedecessem à lei moral, porque todas as vezes que alguém desobedece à lei moral, essa pessoa está pecando. E se eles fazem o que fizeram, entregando Jesus para ser crucificado, eles estão desobedecendo à lei moral e pecando. Mas, por outro lado, também era a vontade de Deus que isso acontecesse. Ou seja, Deus decreta que algo aconteça, mas também deseja que algo diferente daquilo que Ele decretou venha acontecer. Você olha para a morte de Jesus e você vai ver que em vários momentos esse princípio está presente. O tempo todo. Como que você explica isso? Vontade decretiva e vontade permissiva. Vontade soberana, vontade moral. Se você não souber isso, você não explica. Você fica com cara de paisagem na frente de alguém que está te perguntando. Você chama o pastor. Outro texto que demonstra que Deus quer um estado de... Gente, só uma lembrança. Duas, na verdade. Nós começamos hoje 10h12, então eu tenho 12 minutos com vocês. Segundo, eu estou só preparando o caminho para responder aqueles textos lá. Tá? Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Como que a gente explica? Eu estou só fazendo a base aqui. A gente vai falar deles lá na frente. Hoje eu acho que não vai dar tempo. Estou só preparando a base de raciocínio para vocês entenderem. Outro texto que demonstra que Deus quer um estado de coisas que, num outro sentido, Ele desaprova. O endurecimento do coração de alguns homens na Bíblia. E esse endurecimento do coração, por parte desses homens, acaba produzindo um comportamento pecaminoso que Deus desaprova. Exemplo clássico e não único do que eu estou acabando de dizer aqui. Você conhece lá a história, início ali do livro de Êxodo. Deus está querendo tirar o povo de Israel de dentro do Egito. Deus levanta Moisés e diz assim, vai lá falar com o faraó. Chega até o faraó e diz assim, deixa o meu povo ir para que ele me sirva. Ou seja, qual é a vontade de Deus? Deus deseja que o povo saia dali e vá servi-lo. Está claro, deixa o meu povo ir para que me sirva. Ao mesmo tempo que você vai vendo isso, você vai vendo que Deus também endureceu o coração de Faraó para quê? Para não deixar o povo sair do Egito. O texto vai dizer assim, e Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar o povo sair do Egito. Se eu fosse o Moisés, eu falava assim, o senhor está me atrapalhando. O senhor está me atrapalhando. Porque o senhor mandou eu ir lá falar com o faraó, mas o senhor não está deixando o povo sair, porque o senhor endureceu o coração dele. Como assim?
Êxodo 4, 21. Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que o povo não saia do Egito, para que não deixe o povo ir. Vou fazer um parêntese aqui. Vou sair rapidinho do assunto e já vou voltar. Abrir o parêntese. Vocês sabem por causa de que Deus foi endurecendo o coração de Faraó? Porque todas aquelas pragas que Deus enviou era uma contestação a um Deus do Egito. E Deus quis mostrar para os egípcios assim, ó, vocês têm um Deus aí da rã, adoram o Deus da rã, sabe quem que manda na rã? Sou eu. Vocês têm um Deus que vocês adoram, que é o Deus das trevas? Quem manda nas trevas sou eu. Depois que Deus destruiu todas as divindades egípcias, ele falou, agora o povo vai embora. Agora eu vou fazer o coração de Faraó mandar ele embora. Por isso que Deus foi endurecendo o coração dele. Para que tem um propósito por trás. Moisés não sabia. Naquele momento olhou, ele, então, não sei, a Bíblia não diz. Voltando, fechando parêntese. Deus ordenou que Faraó fizesse algo que ele mesmo não queria permitir. Viu só? A coisa boa que Deus ordenou, ele ao mesmo tempo impediu. A coisa boa era os israelitas saírem do Egito, os israelitas deixarem de ser escravos. Mas ao mesmo tempo Deus impediu aquilo. Num sentido, Deus queria que Faraó prosseguisse em recusar-se a deixar o povo ir. Em outro sentido, ele fez com que Faraó libertasse o seu povo. Então, esse caso de Faraó é um dos melhores exemplos para nós percebermos as duas vontades de Deus em ação. Na vontade preceptiva, nós encontramos Deus dizendo a Faraó, deixa o meu povo ir. Mas por causa da vontade decretiva, Deus endureceu o coração de Faraó. A obra de endurecimento do coração realizada por Deus, aqui no coração de Faraó, pode ser percebida em vários outros textos da Bíblia. Nós citamos um aqui há pouco tempo. Jesus, ele vai falar desse princípio, ele vai explicar essa verdade naquele texto que nós mencionamos aqui, de Marcos 4, quando, ao explicar o propósito das parábolas, ao explicar o propósito pelo qual ele ensinava os judeus em parábolas, Jesus diz, era para produzir entorpecimento, cegueira espiritual. Lembra lá? Vamos abrir aí rapidinho. Marcos 1. Olha só, Marcos 1, verso 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, ele está pregando para todo mundo, está pregando o Evangelho para as multidões. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus deseja que as pessoas que o estão ouvindo se arrependam, sejam perdoadas e creiam no Evangelho. Está claro aqui. Aí você anda um pouquinho, vai lá para o capítulo 4. Do verso 1 ao verso 9, Jesus conta a parábola do semeador. Chega no verso 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus,
Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam. Ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a se converter e para que não haja perdão para eles. Ou seja, Jesus não estava pregando? Jesus não disse lá que ele queria que as pessoas se arrependessem? Vontade preceptiva. Mas não vai crer. Por quê? Vontade decretiva. Eu estou contando para vocês aqui o segredo, e não estou contando para eles lá, porque eu não quero que eles se convertam. Só quero que vocês se convertam. Está aqui, claro. Por um lado, Deus queria que as pessoas se arrependessem e fossem perdoadas. Marcos 1, 14, 15. Por outro lado, Deus queria que prevalecesse uma condição que ele considerava as pessoas dignas de culpa. Então ele faz o quê? Ele restringe o cumprimento desse querer. Ou seja, Deus decreta que algo aconteça, mas também deseja que algo diferente daquilo que ele decretou venha acontecer. Está começando a perceber que eu não estava meio com sono na hora que eu escrevi aquilo ali? Esses e tantos outros textos nos mostram o quê? A vontade preceptiva e a vontade decretiva de Deus em ação. Esses e tantos outros textos nos ensinam que Deus quer uma condição, no caso lá de Faraó e de tantos outros homens. Deus quer uma condição, dureza de coração. Ele quer a dureza de coração, mas essa é uma condição contra a qual ele ordena que o povo se esforce para não ter. Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Você percebe que Deus quer um estado de coisas que, em outro sentido, ele desaprova. Deus decreta que algo aconteça, mas também deseja que algo diferente daquilo que ele decretou venha acontecer. Só mais um. Eu tenho aqui mais uns montes, mas eu só vou falar de mais um aqui. Ainda nessa linha de raciocínio, Deus escolhendo usar ou não o seu direito de restringir o mal no coração do homem. Gênesis 20 nos conta que Abraão peregrinava em Gerar. Gerar era uma cidade lá. E aí ele se encontra com um rei chamado Abimeleque. Lembra lá da história? Abraão está passando, Abimeleque chega nas terras de Abimeleque, e a Bíblia diz que Sara era uma mulher muito bonita. Abraão, com medo de Abimeleque matá-lo, porque ele era casado com Sara, para ele poder apanhar Sara para ele, ele diz assim: Sara é minha irmã. E aí, essa atitude de possivelmente Abimeleque apanhar Sara para o seu harém, desagradou a Deus, óbvio. Daqui a alguns anos vai nascer Isaac. Não pode acontecer isso. O filho da promessa vem dali. Desagrada a Deus, e Deus vai lá de noite e faz uma advertência em sonho para Abimeleque, mostrando para ele que Sara era a esposa de Abraão. Abimeleque acorda desesperado, vai lá: Abraão, que história é essa, rapaz? Ela é sua esposa, não é sua irmã. E Abimeleque fala para Deus assim: olha, eu tentei apanhá-la para mim com a maior sinceridade do meu coração. Eu não sabia que ela era a esposa do Abraão. Olha o que diz o texto. Deus dizendo para ele: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí eu tê-lo impedido de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasse. Gente, o que fica evidente nesse texto? Quem era Abimeleque? Um governante, um rei. Esse texto deixa evidente que quando Deus
quer restringir as coisas erradas que os governantes fazem, Ele pode. Não pode? Quando Deus quiser restringir o mal que um governante faz, Ele pode. Mas quando os governantes fazem um monte de coisas erradas, é porque Deus não quis restringir o mal. Foi da vontade de Deus deixar que o mal corresse solto. Então, às vezes, Deus quer que os pecados dos governantes sejam restringidos. Em outras ocasiões, Ele deseja que o pecado ou os pecados dos governantes aumentem. E é assim. Eli, vou falar aqui agora. Se a gente fica lendo meus bolsos, me atrapalha. Ó. Então vamos falar. Está lá, ó, Deus desejava matar os filhos de Eli. Queria matar. Por causa disso, Ele fez com que os filhos de Eli não dessem ouvidos ao conselho do pai. Vamos ler lá? Só porque Serginho falou, senão não ia abrir não. 1 Samuel 2. Eu tenho 12 minutos ainda, hein? Irmão Narciso, não pode deixar a irmã Regina faltar, não. Porque quando eu falo que falta pouco tempo, ela fala, vai embora, e ela me estimula. 1 Samuel 2, verso 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis essas coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar mal do vosso procedimento. Não, filhos meus, não é boa fama que essa que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Olha o que diz agora, gente. Entretanto, não ouviram a voz do seu pai. Por quê? Porque Deus queria matá-los. Olha que coisa impressionante isso aqui. Como que você explica um texto desse se não for através da vontade decretiva e preceptiva de Deus? O certo era eles ouvirem o conselho do Pai. Qual é a vontade preceptiva de Deus? Que eles ouçam o conselho do Pai. Mas eles não vão ouvir. Por quê? Porque na vontade decretiva, Deus quer matá-los. A atitude dos filhos de Eli era um pecado terrível que afrontava a vontade revelada de Deus. E essa vontade era que os homens ouvissem a voz do Pai, abandonassem os pecados, deixassem de pecar. Mas nós somos informados que a razão pela qual eles não obedeceram a Eli, porque Deus queria matá-los. Para deixar a situação ainda mais complicada, para deixar o problema ainda pior, essa palavrinha que aparece aqui em Samuel, Deus queria, essa palavrinha, queria, na frase, o Senhor queria matar, é a mesma palavra hebraica usada lá em Ezequiel 18, 23, que diz assim, Deus não tem prazer na morte do perverso. É a mesma palavra. Sabe o que isso significa? Em um sentido, Deus desejou matar os filhos de Eli. Em outro sentido, Deus não deseja a morte do perverso. Eu te pergunto, aquele primo seu lá, de 21 anos, começa a estudar teologia, começa a ler um monte de coisa, aí chega lá na sua casa e fala assim, amigão, me explica um negócio aqui, você que é da igreja.
Aí vai lá e lê. Abre 1 Samuel 22 e diz assim: o Senhor os queria matar. Aí ele pega outra Bíblia e coloca assim do lado, Ezequiel 18. O Senhor não tem prazer na morte do perverso. Aí você já fica assim, e para terminar a cena patética ali, ele vira e abre lá em Deuteronômio 28, 63, que diz assim: assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte, o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Deuteronômio 28, 63, vou ler de novo. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte, o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e se alegrará em vos destruir. Como que você responde? Nós estamos aqui com um fato bíblico inevitável de que, em um sentido, Deus não tem prazer na morte do perverso, Ezequiel 18, e, ao mesmo tempo, num outro sentido, Ele tem sim prazer na morte do perverso, porque Ele quis matar os filhos de Eli, e porque aqui diz, Ele se alegrará em vos fazer perecer. Ele terá alegria em vê-los destruídos. Explica. Se não for através da vontade preceptiva e da vontade decretiva, você não explica. Qual é a única resposta? Deus decreta que algo aconteça, mas também deseja que algo diferente daquilo que Ele decretou venha a acontecer. Esse é o problema do tempo. Eu vou ter que cortar, aí a gente corta o raciocínio, aí semana que vem a gente volta aqui, já não lembro de mais quase nada. Mas teria outros textos aqui, alguns raciocínios para eu encerrar. Oito minutos. 1 Reis 22. Surgiu uma voz ali, viu, Pablo? 1 Reis 22. Rapidinho. A partir do verso 19. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu-lhe ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás, sai e faze assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses seus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Explica. Duvido. Você vai fazer um malabarismo enorme, não vai conseguir, se não for através da vontade preceptiva e decretiva de Deus. Nós temos nesse texto aqui coisas dificílimas de se explicar. Os espíritos malignos, sujeitos à vontade de Deus, cumprindo as ordens de Deus da mesma forma que os anjos. Outra coisa, Deus usando espíritos malignos para cumprir os propósitos dele, como diz Lutero, diabo sendo o diabo de Deus. Então, como que você explica? Nesse momento aqui, o que é importante se perceber? Deus ordena às suas criaturas que não mintam. Enganar, mentir é pecado, vontade preceptiva.
Enganar e mentir é contrário à vontade de Deus. Todas as criaturas de Deus são obrigadas moralmente a dizer a verdade, mas nós temos aqui uma instância, um acontecimento, um fato em que Deus colocou um espírito mentiroso na boca do homem. Como que você explica? Num sentido, as palavras que eles disseram estavam em conformidade com a vontade decretiva de Deus. Num outro sentido, as palavras que eles disseram estavam contra a vontade preceptiva de Deus. Eu vou encerrar pedindo ajuda aqui a alguns gigantes da fé para corroborar a minha fala. Pode passar aí, Mônica, por favor. Não, o primeiro. Edwards diz assim: embora Deus odeie uma coisa como ela simplesmente é, pode inclinar-se a ela com referência à universalidade das coisas. Embora odeie o pecado em si mesmo, ele pode desejar permiti-lo, para a maior promoção da santidade nessa universalidade, incluindo todas as coisas e em todos os tempos. Deus se inclina à excelência, que é harmônica, mas ainda assim pode inclinar-se a suportar o que é desarmonioso em si mesmo, visando a promoção de uma harmonia universal. Não há qualquer incoerência entre as vontades decretiva e preceptiva de Deus. Próximo. É muito coerente supor que Deus pode odiar a coisa em si e ainda assim querer que ela venha acontecer. Deveras, não tenho medo de afirmar que a coisa em si pode ser contrária à vontade de Deus e ainda assim ser agradável à sua vontade que ela venha a ocorrer. Porque a sua vontade, num dos casos, não tem o mesmo objetivo da sua vontade no outro. Supor que Deus tem vontades contrárias em relação ao mesmo objeto é uma contradição. Mas não é contradição supor que ele tenha vontades contrárias acerca de diferentes objetos. É evidente que a coisa em si e a ocorrência dessa coisa são diferentes, porque é possível que uma possa ser boa e a outra possa ser má. A coisa em si pode ser má, e ainda assim a sua ocorrência pode ser uma coisa boa. A ocorrência de uma coisa má pode ser uma coisa boa, e frequentemente é assim que acontece. É porque eu pulei aqui. Mas de onde que Edwards vai tirar isso? Da história de José. Uma coisa má se transformou numa coisa boa. José virando para os irmãos dizendo assim: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Gente, eu sei que quando a gente lê isso rápido assim, a assimilação é quase zero. Por isso que a gente tem que pegar um negócio desse aí e ler devagarzinho. Mas eu só li aqui para você ter uma noção. Vou compartilhar com vocês lá no grupo. Você vai ler devagarzinho. E aí você vai entender. E aí vai lançar luz em tudo que a gente falou aqui. Por fim, Calvino, coloca aí, Mônica. A vontade de Deus não está em guerra consigo mesma, nem muda, nem finge não querer o que não quer. Embora a vontade de Deus seja uma e simples nele, ela parece multiforme para nós, por causa da nossa incapacidade mental. Não compreendemos como, de maneiras diferentes, ele quer e não quer que algo aconteça. A primeira parte do estudo eu termino aqui. E aí, semana que vem, com base em tudo que eu falei aqui, eu vou então apanhar aqueles textos difíceis, usados pelos arminianos para falar contra a doutrina da predestinação, dizendo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Você já entendeu então, né? Na vontade preceptiva é uma coisa, na vontade decretiva. Essa é uma resposta, porque quando a gente vai analisar também o próprio contexto, nós vemos o sentido da palavra todos ali. Então,
Gente, vocês percebem que não é um assunto que a gente fecha na nossa cabeça com 2 conversas, com uma leitura de 15 minutos. Isso é uma coisa que a gente precisa se debruçar, estudar, ir a fundo, para a gente ter respostas para alguns dilemas. Então, quando nós nos deparamos com alguém, um arminiano, um irmão, um primo, um amigo, que começa a nos perguntar sobre a doutrina da predestinação, 1 hora, em algum momento da conversa, ele vai chegar nesses textos. Como que você vai responder esses textos se você não tiver muito claro na sua mente essas 2 vontades de Deus? Você não vai conseguir. Ele vai embora frustrado e você não vai cumprir a ordem de 1 Pedro 3,16, que Pedro diz assim: esteja pronto para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Fala, Eliezer, tá, pega ali o microfone ali. 1:12, está aqui, eu acabei na minha hora, né? Não, mas eu tenho esse compromisso aí com vocês, né, da gente. Fala, Eliezer. Não, é só para reforçar, um texto bem interessante também, que Deus, Ele instruiu o povo de Israel que não era para fazer aliança com nenhum outro povo, né? Ou seja, o casamento, tudo dentre as pessoas de Israel. Em Juízes 14, Sansão se interessa por uma mulher dos filisteus. E o seu pai e sua mãe falam com ele, né? Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, né? Está no versículo 3. Né? Aí Sansão diz o seguinte, que ele se interessava por aquela. Aí a palavra diz assim, no versículo 4, mas seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto esses dominavam sobre Israel. Então é outro texto interessante. Exatamente. Né? A vontade preceptiva era que ele não tomasse daquelas mulheres. Não podia, o povo não podia se envolver com outras. Por outro lado, Deus tinha decretado que através daquele ato ali, ele ia conseguir chegar lá nos filisteus. Né? Bem lembrado. Muito bem lembrado. E aí, gente, é aquilo que eu falei no começo. A gente pode falar assim, mas Deus está mandando fazer algo errado, então Ele é o autor do mal? É você que está chegando a essa conclusão, tá? Não está na Bíblia. Lembra que eu falei no início? A Bíblia deixa algumas doutrinas sem resposta. Se você pega esse exemplo que Eliezer citou, alguns outros que eu mencionei aqui, e fala assim, então Deus é o autor do mal. Não, filho, você que está dizendo isso, que a Bíblia não diz. Mas tudo leva a crer, pela sua lógica, pela minha também, mas eu não estou autorizado a dizer isso, porque a Bíblia não diz. Entendeu o princípio? Nós devemos nos respaldar somente pela Bíblia, e nunca pela nossa lógica. Tem um escritor, eu ainda não li, eu tenho o livro, mas não li, Vicente Cheung, que trabalha nessa área, essa dimensão de que Deus é o autor do mal. Sim, ele é um defensor de Deus como autor do mal. Quer dizer, o mal moral, né, no caso, né? Não. Sim. Porque o mal calamitoso, Deus diz lá a Amós, né? Haveria algum mal sobre a cidade que eu não teria. Gente, outra coisa, deixa eu perguntar aqui, já estou com o microfone na mão, que agora o microfone é meu. Desde que você começou aí, a gente precisava conhecer um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais sobre demonologia, né? Sobre um monte de coisas, né? Uma coisa vai ligando a outra. Porque uma vez eu ouvi uma frase assim também, que o diabo é a luva de Deus.
Você tira as conclusões aí. É do Erwin Lutzer.